Dona Margarida, uma das pacientes que a médica Joana atendeu em domicílio logo em sua primeira semana de trabalho foi Dona Margarida, de 75 anos. Viúva de seu Quinzinho, que morreu de derrame aos 85 anos, continuava apaixonada pelo marido. Como diz sua filha Jandira, a mamãe vive no passado. Margarida teve 3 filhos com o finado Quinzinho e mora agora na companhia de sua filha mais nova, Jandira, de 54 anos, e de sua neta Inês, de 32. Jandira é divorciada de João e trabalha como diarista. Inês é manicure em um salão chique e, como diz Jandira, vive para o trabalho. Em seu primeiro atendimento domiciliar, Joana foi chamada às pressas para ver Margarida, que apresentava quadro de disúria, augúria e dor suprapúbica com 7 dias de evolução, sem febre. A princípio, achou estranho ter de fazer atendimentos domiciliares de urgência, pois não havia essa prática na equipe em que trabalhava antes de ir para a UBS Vila Santo Antônio. Iniciou o tratamento empírico com sulfametoxazol mais trimetoprim 800-160 BID por 7 dias e resolveu levar o caso para a reunião, de forma a facilitar a discussão que queria levantar sobre a organização da atenção domiciliar na equipe. Na reunião, Joana pôde perceber que a atenção domiciliar, em casos agudos, era uma prática comum. Além disso, identificou que a equipe não dispunha de instrumentos para organizar as visitas aos pacientes com agravos crônicos. Por exemplo, os atendimentos eram marcados só quando a família entrava em contato com a equipe. O caso em estudo foi decisivo para que, durante a discussão, a equipe fizesse, sob a supervisão de Joana e da enfermeira Ana Lígia, um plano terapêutico para Margarida. O ACS Marcos seria responsável por agendar os atendimentos da frequência e na periodicidade decididas, e Ana Lígia iria fazer um atendimento inicial de avaliação global do idoso. Na semana seguinte, Ana Lígia trouxe as suas impressões. Pessoal, após o meu atendimento, encontrei os seguintes problemas: baixa acuidade visual, má higiene bucal, lesões nos lábios e comissura labial, incontinência urinária, teste de mini mental alterado, 20 pontos, avaliação funcional de grau B para atividades básicas de vida diária e escala de Lawton para atividades instrumentais de 14/27. E continuou. Sugiro que façamos um acompanhamento da Jandira, ensinando a ela algumas técnicas para lidar com a dependência parcial da mãe. Também gostaria que a Joana fosse até a casa dela para um novo atendimento, a fim de avaliar melhor a possível demência e a incontinência. Seria importante uma visita do Érico ou da Mariane para avaliar a questão da saúde bucal. A seguir, houve uma acalorada discussão sobre o papel do cuidador no caso. Considerando que Marcos relatou sua impressão de que Jandira estava muito cansada e que precisava de um psicólogo, Joana e Ana Lígia pareciam preocupadas com a visão do ACS de que os pacientes com algum tipo de sofrimento psíquico tivessem obrigatoriamente de passar por um psicólogo. Por fim, a equipe decidiu em conjunto que, antes de encaminhar a cuidadora ao serviço de saúde mental, convidariam Jandira para um atendimento individual. Dona Margarida, Jandira, Joana e Ana Lígia, sentadas à mesa da cozinha, conversando. Inês e Marcos em pé, também na cozinha, observando a conversa. Marcos com um copo de água na mão, na mesa as xícaras de café. Assim, Joana iniciou o acompanhamento rotineiro de Margarida. Na sua segunda visita, no fim da tarde, encontrou a filha Jandira e a neta Inês em casa. Boa tarde! Cumprimenta Joana. E aí, pessoal, tudo bem? Pergunta Joana. E a senhora, Dona Margarida, tudo bem? Continua Joana. Estamos aí, minha filha. Essa casquinha. Responde sem muito ânimo. A senhora está lembrada de mim? Vim aqui há uns 20 dias. Silêncio. Jandira toma então a palavra. Ô doutora, de memória a mamãe não lembra muito bem não, né mãe? Silêncio. Joana se sente um pouco incomodada e ansiosa com esses silêncios profundos. Decide então explorar melhor os sintomas da paciente. Mas, Dona Margarida, há quanto tempo a senhora tem esses problemas de memória? Olha, minha filha, eu não sei não. Quem sabe dessas coisas é a minha filha, que me acompanha e ajuda aqui em casa. Responde Joana. Jandira novamente intervém. Doutora, deve ter 5 anos que a mamãe começou a caducar. No começo ela se esquecia de coisas que tinha feito há pouco tempo.
de onde pôs as chaves, se deu ou não comida para os cachorros. Com o tempo foi piorando, esquecendo do nome dos netos e filhos, das coisas. E hoje? Pergunta Joana. Hoje é a mesma coisa, mas uma coisa é impressionante. Ela lembra de coisas da sua infância e adolescência com uma nitidez. Né, mamãe? Fala pra gente como foi o seu noivado. Diz Jandira. Minha filha, foi uma coisa linda. Começa a descrever Dona Margarida. Dona Margarida conta uma longa história de amor e aventuras vividas por ela e seu finado marido. Ao final do relato, Joana se sente emocionada com a oportunidade de conhecer tão grande história de amor. Muito bem, Dona Margarida. Que história, hein? A senhora é sortuda. Teve um bom marido carinhoso com você e suas filhas. E os netos e netas? Ah, minha filha, são muitos. E essa neta que mora aqui com a senhora? Como é o nome dela mesmo? Ah, a Jandira. Mas a Jandira é sua neta? Não, a Marlene. A senhora lembra o nome dela? Não é a Marlene? Não, essa daqui é a Inês, não é mesmo? É Inês. Jandira aproveita para expor um pouco de sua expectativa sobre o tratamento. Está vendo, doutora? Não tem um remédio para a memória da mamãe, não? Existem alguns, Jandira, mas é necessário que eu conheça mais algumas coisas sobre o problema antes de pensar no tratamento. Você me disse que a evolução da perda de memória foi lenta, não é? Sim, foi devagar. Teve algum momento em que foi mais rápido ou houve uma mudança rápida para pior? Não que eu lembre. E como é o comportamento dela dentro de casa? Bom, ela não é muito de sair, não. Se deixarmos, fica só dentro de casa. Temos de dizer, vamos, mãe. Dar uma volta, ficar dentro de casa faz mal. E em casa? Fica escutando um radinho. Ela gosta muito de música. Bolero, então? A anamnese continua. Dona Margarida não apresenta sintomas cardiovasculares nem pulmonares. Tem incontinência urinária de longa evolução, geralmente ligada a esforços e tosse. Já teve vários episódios de infecção de urina. Não está em uso de medicações contínuas. Joana então decide examiná-la. Vamos dar uma olhadinha na senhora? Dona Margarida encontra-se corada, hidratada, sem edemas. PA 130/80, FC 88 BPM, sem sinais neurológicos focais. Bulhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos. Murmúrio vesicular fisiológico com ruídos descontínuos inspiratórios em bases pulmonares. Crepitações. Desconforto à palpação suprapúdica. Antes de passar suas impressões à família, a médica faz uma rápida revisão do prontuário orientado ao problema, POP, de Margarida. Sua lista de problemas anteriores era demência, varizes e osteoartrose, problemas crônicos, pneumonia e ITU, problemas agudos. Os últimos exames realizados foram mamografia, há 5 anos, e um exame de colesterol, glicemia e triglicerídeos, há 1 ano. Vou pedir também para o Érico, dentista, dar um pulinho aqui, tá bom? Diz Joana. Ótimo, doutora, pois ela se queixa de dores nos dentes, que tem dificuldade de se alimentar, principalmente alimentos sólidos e muito duros, comendo sopa e alimentação mais pastosa e mole. Seus dentes estão muito moles, sangram e parece que vão cair a qualquer momento. Além disso, queixa-se de feridas no canto da boca, sente gosto ruim e forte mau hálito. Às vezes quer ajudar a limpar a boca, mas ela rejeita a ajuda de outras pessoas, pois diz que não está incapacitada. A médica observa que a paciente apresenta lesões nas comissuras labiais, queilites, devido à perda da dimensão vertical, mas há lesões suspeitas no lábio superior que devem ser avaliadas quanto à possibilidade de neoplasia. Tanto Jandira quanto a neta Inês acreditam que Margarida deve estar com problemas dentários bem graves e acham que ela deveria extrair todos os dentes e colocar dentadura para eliminar o problema de vez. Joana orientou que extrair todos os dentes remanescentes para colocar uma prótese nem sempre é a melhor solução, que elas poderiam ajudar a mãe na higiene bucal. Passadas 2 semanas, Érico chega para a visita domiciliar e constata alto índice de placa bacteriana, cálculo, gengivite e periodontite, com perda óssea generalizada, com médio ou alto grau de mobilidade em vários elementos dentais. Margarida apresenta halitose, higiene deficiente, queilite angular nas comissuras labiais pela perda de dimensão vertical
relacionada à perda de vários elementos dentários anteriores e posteriores. É fundamental que vocês possam motivar a dona Margarida para realizar sua higiene bucal, Diz Érico. Isso não é só pela sua idade, mas também pelas suas condições de memória, percepção e aprendizado. Eu e Mariane vamos cuidar de maneira muito especial da senhora, dona Margarida. Podemos combinar assim? Filha e neta fazem sinal positivo com a cabeça, mas a paciente não responde ao questionamento do dentista. Jandira, serão necessários alguns exames como raio-x. Informa Érico. Você acha que consegue levar sua mãe à unidade de saúde? Será que ela aceita o tratamento odontológico? Ela me parece um pouco confusa. Além disso, precisamos avaliar o protocolo de encaminhamento para atenção secundária. Jandira, é importante avaliar essas lesões do lábio. Completa Érico. Acho que o exame, o diagnóstico e, se necessário, o tratamento devem ser feitos pelo estomatologista, devido à possibilidade de lesões cancerizáveis. A ideia é garantir que Dona Margarida seja cuidada da melhor maneira possível. Doutor, eu posso até levar ela, mas acho que vamos ter de dar um remédio para ela acalmar. Avalia Jandira. O caso descreve de forma minuciosa a gestão de uma situação complexa iniciada em uma visita domiciliar questionada pela médica. Ao envolver todos da equipe de saúde e saúde bucal, mostra a integralidade do cuidado.